Ela passava por aquela porta todos os dias, mas nunca tentou abrir. Nunca achou que precisava. Até que um dia, a vida desabou, e tudo o que restou foi silêncio. Aquela porta que ela sempre ignorou, agora parecia sua única saída, mas não abria. E quanto mais ela forçava, mais a ansiedade tomava conta. Essa é a história da porta que nunca abria, e do dia em que ela descobriu que o problema não era a fechadura. Assiste até o fim. Essa história vai mudar a forma como você enfrenta os dias em que tudo parece trancado por dentro. Siga o canal para essa mensagem alcançar mais pessoas que estão presas nesse labirinto de ansiedade e silêncio. Tem gente precisando entender que algumas portas só abrem quando a mente silencia. Teresa morava naquela casa fazia anos. Era antiga, silenciosa, cheia de cantos que guardavam lembranças e poeira. Mas tinha uma coisa que sempre pareceu fora do lugar: uma porta. Lá no fim do corredor. Ninguém usava, ninguém falava dela. Só estava lá. Uma porta fechada que, por algum motivo, Teresa nunca se interessou em abrir. Até que, numa tarde comum, durante uma faxina distraída, ela parou em frente a ela. Sentiu uma inquietação, um incômodo. Era como se algo ali dentro chamasse. Mas ao girar a maçaneta, nada. Trancada. Não com chave. Trancada como se tivesse sido esquecida pelo próprio tempo. Teresa tentou forçar e empurrou, mas nada se moveu. E isso ficou nela. Nos dias seguintes, a tal porta virou uma obsessão silenciosa. Sempre que passava pelo corredor, sentia o coração acelerar. Um aperto no peito, uma sensação de ansiedade que ela não sabia nomear. Era só uma porta, mas parecia carregar um peso. Algo estava lá dentro. Algo que Teresa tinha evitado por tanto tempo que nem lembrava mais o porquê. Naquela noite, Teresa teve insônia. Virava de um lado para o outro, os pensamentos girando como roupa em máquina de lavar. Era só uma porta. Mas por que aquilo incomodava tanto? Sentia medo, mas um medo sem nome, sem forma. E no meio desse caos, uma lembrança. Um dia chuvoso, ela ainda pequena, sendo puxada pelo braço, e ouvia gritos atrás daquela porta. A cena veio como um flash, curta, mas forte. O coração disparou. Não era só uma porta esquecida, era uma porta que guardava algo que a mente dela escolheu apagar. Teresa se sentou na cama, coberta até o pescoço, tentando controlar a respiração. A ansiedade agora tinha um corpo, o passado. No dia seguinte, andou pela casa sem conseguir focar em nada. A xícara tremia na mão, o som do relógio parecia mais alto, e toda vez que passava pelo corredor, aquela pressão no peito voltava. Não era mais sobre abrir ou não, era sobre o que aquela porta estava protegendo, ou escondendo. Teresa começou a prestar atenção nos detalhes. A porta era diferente das outras. Mais antiga, madeira gasta, maçaneta fria mesmo em dias quentes. Mas o que chamava a atenção era o silêncio. Do outro lado, nenhum som, nenhum rangido, nenhuma corrente de ar. Parecia morta, mas algo nela fazia a mente de Teresa gritar. Ela tentou se distrair. Colocou música alta, varreu a casa inteira, limpou os armários. Mas era como se aquela porta tivesse se tornado o centro da casa, como um buraco negro puxando tudo para si. O medo aumentava, e com ele, a ansiedade. O coração acelerado, a respiração curta, a sensação constante de alerta. Tudo por causa de uma porta fechada. Foi aí que Teresa se deu conta. A porta era só um símbolo. O que a atormentava não era a porta em si, mas o que ela lembrava. Quantas outras portas ela havia deixado fechadas dentro da própria mente. Situações que nunca teve coragem de revisitar. Traumas varridos para debaixo do tapete. Essa era só a primeira. Naquela noite, Teresa não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da porta aparecia. Não era só uma lembrança. Era um chamado. E ela sabia. Fugir não funcionava mais. Algo dentro dela pedia coragem. Mas coragem para quê?
Nem ela sabia o que havia por trás daquela madeira. Foi aí que ela lembrou de uma conversa com sua avó. O que a gente esconde no porão da mente uma hora volta, e volta com força. Teresa nunca deu bola para essas frases, mas agora fazia sentido. A porta era o porão, e o que tinha lá dentro era antigo, pesado, esquecido, mas ainda vivo. De manhã ela sentou em frente à porta com uma xícara de café. Não era o momento de abrir, ainda não. Mas era o momento de parar de fingir que ela não estava ali. Só esse reconhecimento já foi um passo. Um pequeno movimento de quem decidiu encarar o que a maioria prefere trancar para sempre. Teresa acordou com um impulso. Levantou, caminhou até o corredor e parou diante da porta. Dessa vez sem café, sem desculpa. Só ela, o trinco e o silêncio. Ela respirou fundo, colocou a mão na maçaneta e tentou girar. Nada. Travada como sempre. Mas por dentro, algo se moveu. Não era sobre forçar a porta. Era sobre se permitir tentar. Pela primeira vez, ela sentiu que estava pronta para lidar com o que fosse. Não importava o que estivesse do outro lado. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de uma estranha força. Como se ela tivesse Deus ao lado. Ela não abriu naquele dia, mas algo abriu nela. O movimento foi pequeno, mas foi real. Como se o céu tivesse visto. Como se aquele gesto fosse uma oração sem palavras. E talvez fosse mesmo, porque às vezes tudo o que Deus espera é que você toque a porta. Ele cuida do resto. 2 dias depois, Teresa recebeu uma visita. Era a vizinha do lado, uma senhora que raramente saía. Ela trouxe uma xícara de bolo e disse que havia sonhado com a casa de Teresa. No sonho, uma porta se abria e uma luz muito forte saía de dentro. Teresa ficou gelada. Ela não havia contado a ninguém sobre aquela porta. Foi ali que ela entendeu. Não era só uma porta de madeira. Era um símbolo, um sinal de algo dentro dela que precisava ser enfrentado e liberto. O sonho da vizinha não era coincidência, era aviso. Era como se Deus estivesse usando tudo ao redor para mostrar que ela não estava sozinha naquilo. Teresa não sabia o que fazer com aquela informação. Mas algo dentro dela dizia que estava perto. A ansiedade, que sempre gritou, agora parecia observar em silêncio. Ela começou a perceber que o medo só tem força quando a gente finge que ele não está lá. E que talvez a porta abrisse quando ela estivesse pronta para escutar o que havia atrás dela. Naquela noite, Teresa ajoelhou no chão frio da sala. Não tinha mais palavras bonitas, nem força para fingir fé. Só conseguiu dizer: Deus, eu não sei o que tem atrás daquela porta, mas se for para me libertar, me mostra, me prepara. E chorou como uma criança que não sabe o que pedir, mas sabe que precisa de ajuda. Enquanto ela falava, algo mudou. Não fora dela, mas dentro. Pela primeira vez, ela não pediu para a ansiedade ir embora. Ela apenas aceitou que ela estava ali e que talvez fosse um chamado, um convite à coragem, um lembrete de que há partes da vida que a gente só atravessa com os joelhos no chão e o coração aberto. Na manhã seguinte, Teresa não correu para a porta. Ela ficou na cama por um tempo, respirando. Pela primeira vez, sem pressa. Algo tinha mudado. Não sabia se a porta ia abrir hoje, amanhã ou nunca. Mas sabia que dentro dela um novo espaço estava se abrindo. O da rendição. Teresa não planejou, não marcou no calendário. Simplesmente, num dia comum, ela se levantou, passou um café e olhou para a porta. E pela primeira vez não sentiu medo, nem ansiedade sufocante. Sentiu curiosidade, sentiu paz. Caminhou até ela e, sem pensar muito, girou a maçaneta. A porta rangeu. Fez força, mas cedeu. E ali, atrás dela, não tinha nenhum monstro, nenhuma tragédia. Só uma pilha de caixas antigas. Memórias que ela evitava há anos, fotos, cartas, um vestido do dia que tudo mudou. Não era o fim do mundo, era o recomeço que ela adiava. Ela se sentou no chão e chorou, mas foi um choro diferente. Era como se a alma estivesse abrindo também. Ali, no meio da bagunça, Deus não a julgava.
estava com ela. Tinha esperado pacientemente o momento em que ela estaria pronta, e ela estava. Teresa não sabia por onde começar. A sala estava cheia de lembranças, mas o coração, esse estava mais leve. Pegou uma caixa qualquer, abriu, fotografias de uma época que ela jurava ter esquecido. Algumas doíam, outras a faziam sorrir, mas pela primeira vez ela não virou o rosto. Enquanto separava o que queria manter e o que precisava deixar ir, foi percebendo algo. Aquela arrumação não era só da casa, era dela. Cada objeto que ia embora parecia levar junto um pedaço do peso que carregava no peito. Era como se Deus estivesse limpando junto com ela, dentro e fora. No meio de tudo, encontrou uma carta que ela mesma escreveu para Deus, anos atrás. Pedia socorro, pedia direção. E ali, com os olhos marejados, ela entendeu. Deus nunca deixou de ouvir. Só estava esperando ela abrir a porta, porque ele não força a entrada. Ele bate e espera. Teresa passou por aquela porta e achou que teria todas as respostas. Mas ao entrar, percebeu que o que estava ali não era sobre o que ela queria. Era sobre o que ela precisava. Não havia milagre escondido, nem um plano secreto de Deus. Só um cômodo vazio, silencioso e cheio de paz. Foi aí que ela entendeu. Às vezes a gente insiste em abrir portas achando que nelas está a solução da vida. Mas Deus não quer te dar respostas do lado de fora. Ele quer transformar você por dentro. Não é sobre conquistar o mundo, é sobre encontrar descanso, mesmo quando nada muda. Teresa saiu do quarto. Deixou a porta aberta, mas nem olhou para trás. Ela já não era mais a mesma. Aquela ansiedade que a impedia de viver já não mandava nela. E agora ela sabia. Tem portas que Deus só abre para mostrar que o que você procurava já estava dentro de você. E se a porta que você tem tentado abrir com tanta força só abre quando você para de forçar? E se o silêncio que te assusta for, na verdade, o convite de Deus para você ouvir o que realmente importa? Você não precisa mais viver empurrando portas erradas nem tentando controlar tudo. Talvez Deus não queira te trancar. Talvez Ele queira te redirecionar. Hoje você tem uma escolha: continuar insistindo em abrir do seu jeito, ou descansar e deixar que Ele te mostre a chave certa. A paz não vem do controle. Ela vem da entrega. Comece aplicando o que aprendeu nesse vídeo. Escolha um momento ainda hoje para silenciar a mente, orar com verdade e perguntar a Deus: qual porta o Senhor quer que eu abra? Agora reflita: quantas portas você está tentando abrir por medo? E se Deus estiver te chamando para outro caminho, mas o barulho da sua ansiedade não deixa você escutar, siga o canal e ative as notificações. Ainda tem muita coisa que Deus quer te mostrar. E algumas portas só se abrem quando a gente continua aprendendo a ouvir.